Olá, boa noite. Estamos mais um dia aqui com o nosso Podcel. E aí nós estamos na primeira temporada, sendo que segundo episódio, né? Falando do tema hoje o quê? Crescimento e temperança. Equilibrando a vida pessoal e profissional. Nós hoje estamos aqui com as duas queridíssimas, doutora Camila Ribeiro. Um prazer estar com você aqui hoje. Muito obrigada pelo convite. Dermatologista, vai falar um pouquinho, né, desses desafios e como equilibrar a vida pessoal do profissional. E a querida Maíra Nóbrega, né, que ela é consultora de imagem e estilo, talentosíssima aqui em nossa cidade. Muito obrigada por estar aqui conosco, viu? Eu que agradeço. É um prazer poder contribuir. Poder estar aqui contigo, aprendendo um pouquinho, né, da vida de vocês, não é isso? E também estamos aqui com a nossa querida Isabelle Pires, Olá, que será a nossa mediadora, também, juntamente comigo, nesse bate-papo informal. É isso? Vamos lá. Vamos lá, gente. Então, falando desse tema que hoje é corriqueiro, nossa agenda lotada, o que mais escuta é o quê? Não tenho tempo, não é verdade? Minha agenda está lotada. Às vezes as pessoas não têm muitas pessoas nas agendas. Às vezes é muito mais compromissos. E aí que não tem pessoas, né? Então, assim, como fazer? É possível, meninas, equilibrar. Vocês acham que é possível equilibrar? Camila, a vida pessoal do profissional. Me conta aí. Eu sei que você tem uma bebezinha de 5 meses. Imagine aí vocês, gente, 5 meses. Tem outra criança de 4 anos, que é o Luiz. Não é? Casada, tem a igreja, tem um consultório. Conta aí um pouquinho pra gente, vai. Então, meu povo, eu adoro falar sobre esse assunto, né? Eu sempre comento, falo com minhas amigas, porque, na verdade, quando eu fui chamada para vir para cá, para falar sobre equilíbrio, eu já pensei, não existe esse equilíbrio, né? Eu acho que não existe para mim, não existe para ninguém. Nenhuma mulher, principalmente, já que a gente tá falando de mulheres empreendedoras, eu acredito muito que existem fases da vida da gente, que a gente coloca nossa energia produtiva, mais especialmente em alguns locais, né? Então, por exemplo, a Kiara falou, eu tô com uma bebezinha pequena, então esse pós-parto, né, até agora, esses 5 meses, ela vai fazer 6 meses, então eu tô naquele primeiro contato com aquele serzinho pequenininho que precisa de mim, que se alimenta de mim. Né, amiga? Exato. Então, assim, claramente eu não estou produzindo o que eu poderia produzir, né? A minha capacidade de produzir no meu empreendimento não está no 100%, não está nem perto disso, na verdade. Mas eu acredito muito que não existe equilíbrio. O que existe são fases. Já tive muitas fases de estar um pouquinho mais ausente em casa e precisar estar mais presente no meu consultório, por exemplo. Mas uma coisa é certa, eu acredito que o meu primeiro ministério e a minha prioridade sempre é a minha casa. Então, é uma coisa que eu falo sempre. Se tiver alguma coisa que vai sair um pouquinho ou que vai ter que me perder, vai ser o trabalho. Porque o nosso coração, ele é uma fábrica de ídolos, né? Se a gente parar para pensar. E o trabalho, ele traz muito disso, né? Traz a questão financeira, que é importante, é uma bênção, a gente não pode esquecer disso. Mas a gente tem um ministério, né? A gente tem nossos filhos, nossa família, nosso marido, que é o primeiro lugar, sempre será para mim. Então, é um desafio, eu não nego, mas eu digo que não tem equilíbrio, tem fases. E sempre eu pendo mais para esse lado familiar, apesar de saber que eu posso até estar perdendo uma coisa ou outra. Mas a gente entende que daqui a pouquinho São fases. as coisas vão voltando ao normal. E é tão importante a gente pensar que há coisas que não voltam. Por exemplo, a idade do meu filho, de 4 anos, só vai ser 1 ano, 4 anos. Depois ele terá 5. E depois ele terá 6. E há coisas que a gente precisa estar próximo, né? Passa tão rápido, né? A primeira infância, e a gente precisa acompanhar. Né? E o trabalho sempre vai estar lá e a gente sempre pode ser substituída e substituir os espaços, né? Quanto menor a criança, mais essa necessidade a gente tem, né? Mais eles são dependentes da gente, mais eles né? são Então, dependentes. E mais a nossa presença é importante. Então, quando perguntam muito quando falam sobre esse tema, sobre culpa materna. O que é que você acha? Porque a gente sempre sabe, nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Aquela história. E eu digo que a culpa materna não é ruim.
a culpa materna é um ótimo termômetro. Se você está se culpando, pode ir atrás. Talvez você esteja em falta. Então, isso é muito importante. A gente não pode dizer, o mundo diz muito isso pra gente, que na sua mãe, na sua culpa, que a gente não deve se culpar. Não, é bom que a gente sinta culpa. Porque se a gente tá com muita culpa, a gente talvez esteja realmente ausente, falhando. Investigue, né? Investigue. Exatamente. Investigue porque é um alerta, exatamente. verdade. É isso. E você, Maíra? Eu sei que você também tem sua agenda super lotada. Tem 2 filhos lindos. Um casal. Vou me apresentar também, né? Sim. Eu, além de Maíra Nóbrega, como você falou, consultora de imagem, eu sou mãe, sou esposa, sou advogada, ajudo a administrar a empresa da minha família. Então, esse equilíbrio, quando a gente comentou sobre o tema do podcast, é até um tema bem subjetivo e é uma coisa é bem peculiar e é uma coisa boa que seja passado. Que o equilíbrio a gente está sempre tentando buscar e é bom sempre estar o mais próximo possível dele, mas nem sempre a gente vai conseguir. E nem sempre a gente precisa desabar porque a gente não está conseguindo buscar esse equilíbrio, né? Então, é bem difícil, né? Todos estamos aqui para tentar, em busca dele, mas eu acredito que para a gente conseguir dar conta disso, primeiro de tudo é Deus. Primeiro é Ele em primeiro lugar. Às vezes, como Camila falou, essa questão da maternidade, os meus já estão um pouquinho maiores. Ela está nesse bem recente, eu tenho um de 7 e uma de 5. Então, é aquela primeira infância que a gente precisa ter mais cuidado para a nossa família. A gente comentando agora, eu lembrei de uma parte de Marcos Pirangi, que ele fala que a gente só vai ter 13 apresentações da escola, 13... Que, tipo, quando você pensa num número, é tão pouco para uma vida. E você não conseguir tirar um dia dos pais, um dia das mães, alguns momentos. E daqui a pouco eles crescem e vão construir os seus próprios ciclos, as próprias fases de vida. E, enfim, né? A gente tem que sempre buscar esse equilíbrio e priorizar, claro, nossa família, que depois de Deus, é o nosso primeiro ministério, né? Cuidar da nossa família, que é isso que Deus deixou pra gente. É verdade. Gente, imagina a frustração de uma criança que no Dia das Mães ou dos pais não enxerga na plateia sua mãe ou seu pai. E tem muitos, né? Isso é muito difícil, né? Que justificam o trabalho. É. Que, né? Eu sei que tem alguns que realmente não há possibilidade, mas tem alguns que eu acho que falta, às vezes, assim, acho que é meio negligenciado. gente. Eu acho que o mundo trouxe muito, esse mundo mesmo corporativo que a gente fala, né, esse mundo muito capitalista, de muito trabalho, de estar sempre sem tempo, ele trouxe muito isso pra gente, de que existe o tempo de qualidade, né? A gente tende a fazer muito, eu não estou sempre com meu filho, mas eu tenho tempo de qualidade quando eu tô com ele. Gente, criança pequena não existe tempo de qualidade. É tempo em quantidade. É verdade. Em quantidade de tempo eu vou saber coisas que, por exemplo, eu tenho conhecidas que não sabem o tamanho do calçado do seu filho. Eu tenho conhecidas que mandam a babá para consulta médica. Que terceirizam tudo, Terceirizam né? Que não tudo. sabe nem qual é a Que não comida sabe a comida preferida. Que não sabe o que mandar de lanche para a escola. Exatamente, eu já presenciei muito. Então, gente, criança, não venha com isso. Não existe tempo de qualidade com criança. Existe tempo em quantidade. Sua presença faz total diferença na vida daquela criança. E talvez por isso venha a culpa materna, e que é um ótimo termômetro. Porque se você está falhando nisso, possivelmente você pode melhorar. A gente está falando muito de criança também, e é nessa primeira fase que existe a formação, né? A Isabel vai saber explicar muito melhor. Mas nessa primeira fase existe essa formação, e talvez, assim, como tu falou, na sua mãe, na sua culpa. No meu caso, eu sempre procurei preencher as lacunas que eu senti na minha infância. Então, por mais maravilhosos que meus pais sejam, por mais presentes que eles tenham tentado ser, eu sempre busco isso. Eu faço o que eu queria. Para mim, é uma lei que Jesus deixou, né? Tipo, ame ao próximo como a ti mesmo. Mas, assim, faça para os outros o que você gostaria que fizessem por você. Então, eu sempre penso nisso. Quando eu penso para eles, assim, eu faço como eu queria que meu pai pudesse ter tido tempo para fazer isso. E toda vez que eu pego, assim, na correria, eu faço, não, eu tenho que parar. Eu preciso parar por isso, porque eu queria que tivesse feito isso comigo. E é isso que pode mudar lá na frente, o como ele vai conduzir a vida dele. O como ele vai desempenhar um papel conseguindo distribuir melhor as funções, conseguindo organizar melhor o tempo dele, que, infelizmente, eu não tive. Estou buscando isso
com a maturidade, com o conhecimento em Cristo e querendo isso para eles. Eu acho que para No mim... final das contas, o único lugar que a gente é insubstituível mesmo é em casa, né? Se a gente parar para pensar, por mais que a gente ame o nosso trabalho e que pessoas dependam dele, gostem do nosso trabalho e nos prestigiem, insubstituível a gente é em casa, né? Não tem outra mãe para os meus filhos, não tem outra esposa para o meu marido. E é isso, a gente precisa realmente estar com os olhos, quando a gente está com os olhos fitos em Cristo, a gente entende isso muito mais claramente. Gente, eu tenho um exemplo muito claro sobre isso. Eu acredito que há uns 3 anos eu tinha minha mente e minha vida muito voltada para trabalho. Eu acho que Camila acompanhou muito disso. E meus filhos, eles ficavam talvez em segundo plano por muito tempo. E aí, como eu estava iniciando o negócio, acho que uns 4 anos atrás, muito focada no negócio, e aí meus filhos, principalmente o menorzinho, né, que ele é que eu tinha que estar com mais cuidado e tal. E aí ele sentindo a necessidade de estar brincando comigo, e eu não queria, eu chegava muito cansada, não queria brincar. E eu via que meu esposo tentava já preencher essa lacuna que eu deixava vazia. E aí eles saíam muito para brincar fora da minha casa, próximo, na praça, em outros lugares. Vamos que área? Eu disse, não, eu preciso terminar um trabalho. Então, era trabalho em primeiro lugar. E aí, na escola, depois de um tempo, acho que depois de uns 6 meses, teve um trabalho escolar dele. E esse trabalho era para colocar para ele fazer um desenho de um dia que marcou a vida dele. E aí, quando ele fez esse desenho, gente, era somente o pai dele, a irmã e ele brincando no parque. Aquilo ali acabou comigo. Gente, quando eu vi que eu peguei assim, achei lindo, lindo, desenho lindo, porque ele tem talento, ele tem dom, habilidade para desenhar, que eu vi aquilo ali. Eu disse, gente, a partir de hoje, eu tenho que ressignificar a minha vida. Porque não é essa imagem que eu quero que ele leve de mim. Eu não quero que ele simplesmente tenha essa lembrança da minha ausência, enquanto ele cresceu. Então, naquele momento, eu percebi o quanto que eu precisava mudar. E aí, essa falta, eu testemunho aqui, eu acredito que muitas mães passam por isso, sabe? Eu não acompanho muito a vida maternal de Maíra, mas eu acompanho a de Camila, e eu acho ela super mãe. Assim, aquela mulher que está sempre presente, que deixa tudo para estar com os filhos. E, assim, você é admirável, amiga, porque é muito difícil, realmente, você escolher, assim. É uma escolha, é uma decisão. O amor é uma decisão. E aí você tem que decidir amar. Você tem que decidir estar. Você tem que decidir estar nessas lembranças. E passam. Como Isabelle falou, passa, e depois o que é que vai estar na memória? Quais são as memórias afetivas construídas? E você falando de memória afetiva, aí vê a neurociência já na minha mente, né? A neurociência fala que as maiores lembranças das memórias afetivas que os filhos guardam são as mais simples. É o banho de mangueira, é a brincadeira da cabana, sabe? É a brincadeira dos pais, é a presença, não é de fora para dentro, né? Não é o brinquedo mais eletrônico, não é aquela viagem, é a presença próxima, às vezes, das coisas mais simples, né? E o ordinário. Impressionante. E aí eu já aproveito, sabe, que era para perguntar às meninas sobre estratégias, porque deve ter alguma estratégia. Você estava lá aí elogiando Camila, né? Com certeza, Maíra também tem estratégia, assim. Para as meninas que estão nos assistindo, que estão se identificando, né? A gente é mãe, a gente tem filho pequeno, a gente tem trabalho, a gente tem igreja, a gente tem outras atividades. Que estratégia vocês, por exemplo, que vocês utilizam? Existe algum aplicativo, existe alguma ferramenta, existe algo que vocês façam, sei lá, Que terapia. valorizem, né? Que valorizem. Algo que é importante, né? Que a gente possa, assim, poxa, isso me ajuda a isso, né? Isso me ajuda a organizar meu tempo, minha rotina, estabelecer horário, Um dia da isso. semana das crianças, de Isso. saírem com elas, né? E aí, vocês têm alguma estratégia? Então, estratégia, assim, facilitadores. Hoje em dia a tecnologia tem vários, né? Da gente conseguir organizar a agenda, da gente conseguir planejar, mas ao mesmo tempo que a tecnologia facilita em alguns pontos, ele consegue roubar muitos pontos também.
Que a partir do momento que eu venho no celular para anotar como vai ser a agenda do dia seguinte, fazer, aí surge um compromisso, você já vê que alguém está falando e pode ser uma questão em cadeia para isso. Então, o que é que eu tento fazer? Quando eu estou com eles, assim, além de, claro, otimizar a nossa agenda, determinar o tempo, o meu trabalho, fora esse período do ano, porque junho, para mim, é bem complicado por conta de eventos e tudo mais, mas fora esse período do ano, eu tento não marcar, como eu tenho uma agenda mais flexível, eu tento marcar o mínimo possível meus compromissos pela manhã, porque é quando eu consigo ter mais tempo de qualidade com eles. Tem as logísticas deles, de atividades extras e tudo mais, mas eu tento empurrar tudo para a tarde para eu conseguir, de alguma forma, ter mais tempo de qualidade e ter mais trabalho efetivo de qualidade também. Porque quando você fica lá e cá, você nem consegue dar atenção a eles, nem consegue suprir a demanda do trabalho de uma forma bem feita. Eu acredito assim, apesar de tentar falhar, claro, somos todos falhos, mas a gente tenta fazer dessa forma. E à noite chegou em casa, esqueceu o celular. Se você esquece o celular, se você deixa ele de lado, eu acho que a maior estratégia é essa, assim, e aqueles momentos simples. Hoje mesmo, eu não tive tempo, eu tô numa correria bem grande, não tive tempo de ficar com eles, de tempo de qualidade. Eu fiz, Malu, vem cá, vamos ficar comigo enquanto eu tomo café? Ela trouxe um joguinho da memória, eu fiquei tomando café e com o joguinho da memória, porque eu sabia que eu não ia conseguir ficar com ela ao longo do dia. Encontrei com ela no horário do almoço, tudo, mas já foi... Enfim, tem... Essa questão da mesa é preciosa, né? E a questão da mesa é muito Enquanto a gente preciosa. puder, né? Valorizar esses momentos. Muito. Sempre. O lugar da conversa, né? O lugar de compartilhar. Você se sente à vontade quando você come, quando você senta para falar, para compartilhar. Bom, eu sou uma pessoa muito organizada, então eu acho que o planejamento de horários, de planejar mesmo, sabe? De colocar como prioridade de planejar. Como a gente planejou estar aqui hoje, eu planejo também. Não, eu planejo, meu planejamento todos os dias é assim, nada me tira desse momento de dar o banho para dormir, de dar o jantar, eu faço questão. Eu faço muita questão de ser eu que estou lá de manhã para acordar, de ser eu que coloco para dormir. É algo que eu prezo muito. Então, eu sou uma pessoa muito da rotina, né? Então, a rotina me ajuda muito. Na verdade, a rotina para mim é liberdade, porque eu tô aqui porque eles estão dormindo, né? O pai está lá com eles, então o segundo ponto, é a rede de apoio. Rede de apoio que pode ser o pai, que pode ser, por exemplo, a minha rede de apoio mais importante é a minha mãe. É meu braço direito. E rede de apoio paga também, se for o caso, que eu acho que é muito necessário a gente conseguir delegar. Confesso que eu sou um pouco falha nisso. Sim, Eu tenho uma grande dificuldade de delegar as coisas dos meus filhos. Mas eu vou melhorar, porque também não é bom, né? A gente achar... Eu acho que a gente não tem que ter esse sentimento de, eu sou um mártir, uma heroína que vai dar conta de tudo. Né? A gente não deve romantizar a exaustão. É claro. Então, eu acho que, assim, não dá pra ficar descansada. Descansada já é demais, não tem como. Eu brinco sempre com minhas amigas. Se você tá tendo uma maternidade descansada, você tá falhando em alguma coisa. Porque maternidade descansada não combina. E eu também não quero, não, sabe? Não quero romantizar o cansaço, mas eu não quero estar descansada enquanto meus filhos estão fazendo alguma coisa e eu não tô lá. Então, se gastar por eles, isso pra mim é muito precioso. Obviamente, né? Sabendo os limites da exaustão, delegando quando possível, mas não terceirizando tudo, né? Porque é como aquilo que a gente falou, a gente precisa estar firme. Então, para mim é isso, é planejamento, rotina e rede de apoio. Isso a gente consegue aí dar uma terapia, uma vez na semana é maravilhoso também. Eu super recomendo. Então, vamos lá. Tem alguma história que você lembra, algo que vocês precisaram passar, que vocês gostariam de contar, que vocês conseguiram, a partir de alguma estratégia, resolver isso, né? De resgatar tempo, ou algo que aconteceu que vocês gostariam de deixar registrado? Bom, eu tenho um momento que eu me lembro muito desse episódio, que eu trabalho numa clínica fora da cidade, né? Em Patos, a CML, que é uma clínica incrível, referência na Paraíba de dermatologia. Eu amo trabalhar lá, é um lugar fantástico. E como eu vou pouco, porque eu não moro lá, então eu vou a cada 15 dias, eu marco muitos pacientes, e geralmente os pacientes de lá, a gente atende o Grande Sertão, e até o pessoal de João Pessoa, Campina, enfim.
é um lugar que eu não posso faltar, né? É um lugar difícil, não dá para faltar, porque o pessoal se programa para ir para lá, viaja para ir para ser atendido. E eu tava nesse dia indo para Patos, eu já tinha viajado acho que 50 quilômetros, saí de casa, meu filho com febre. Mas estava bem, estava com a avó, medicado e tudo. E quando eu estava lá nessa 50 quilômetros de viagem, minha mãe ligou e falou, Camila, ele não tá bem. Ele não tá bem. Meu Aí eu disse, coraçãozinho, né, mas fica ele bem tá pequenininho. como, né? Ele não tá bem, ele tá como? Não, ele tá com muita febre, a febre não baixou e ele só chora. E ele é louco pela minha mãe, assim, é uma pessoa que ele fica tranquilo com ela. E ele diz, mas ele não quer, ele quer a mãe. Ele diz que só serve a mãe. Isso é impressionante quando eles estão E doentes, aí é o nosso superpoder. ele não consegue levantar. Ele tá tão molinho que ele não consegue levantar. E na hora eu parei no acostamento e eu orei ao Senhor. Eu disse, meu Deus, o que é que eu faço? Porque eu estava extremamente dividida ali. Na verdade, dividida, meu coração pedia para voltar para casa, mas o racional sabia que tinham várias pessoas dependendo de mim, né, lá. Ai, que situação. E aí foi bem difícil. Foi bem difícil, mas eu voltei. Eu voltei Peraí, pra você casa. vai dizer você vai dizer o que foi que aconteceu no próximo episódio. É brincadeira. Eu voltei para casa, eu dei a volta e liguei para a minha amiga, né, que é a dona da clínica, e eu expliquei a situação para ela. Ela também é mãe, ela acalmou meu coração, fique em paz, volta, a gente vai remarcar. E quando eu cheguei lá, que eu vi a situação dele, eu disse, graças a Deus que eu voltei, porque, assim, é aquela coisa, ninguém substitui uma mãe, não dá para substituir, né? Então, por mais que ele tivesse bem cuidado e tudo, é a prioridade, né? É óbvio que a gente não vai... a gente deixa. Às vezes acontece de estar doente, a gente precisa cumprir algum compromisso, mas nesse caso eu ia passar o dia fora, era diferente. Então, isso marcou muito, porque quando eu voltei para casa, eu fiquei mal. Eu não fiquei bem. Porque eu estava com ele, mas eu passei o dia inteiro mal, angustiada, pensando, meu Deus, as pessoas viajaram, sabe? Investiram tempo, dinheiro na viagem e eu não tô lá. E assim, Mas, enfim, era difícil das duas formas, eu escolhi o menos difícil, que era a culpa de decepcionar, digamos, no trabalho e não em casa. É como tu falou, é difícil das duas formas. É aquele velho memezinho da internet, né? Escolha seu difícil. Escolha seu difícil. Emagrecer dá trabalho. Mas, ser obeso também. Escolha seu difícil. Então, é muito isso. A vida vai trazendo escolha seu difícil. E ao longo da vida, da maternidade, de várias outras ocasiões que acontecem na nossa vida, a gente tem que escolher o nosso difícil e sempre, assim, na dúvida, é Deus que vai guiar a gente. É Deus que vai dizer, graças a Deus, eu nunca passei por uma situação, ao menos parecida. Sempre tive, assim, meus filhos, ao contrário, assim, é engraçado que a gente teve um filho na mesma idade. A minha segunda filha foi e o primeiro filho de Camila. Então, a gente sempre conversava muito. O estilo de maternidade, que às vezes, acaba sendo bem diferente. O meu estilo e o estilo de Camila. Mas que a gente super se dá bem com relação a isso. E é uma tranquilidade. E aprende, né? Uma com E a aprende outra. uma com a outra. Camila sempre, ai, não, eu não posso. Camila, relaxa. Tem hora que... a temperança. Tem hora que outra pessoa tem que fazer e tá tudo bem. E ele vai entender. Você é muito presente. Ele não vai sentir sua ausência por conta disso. Esses dias, aquele auxílio extra, Camila contratou... Vou dar spoiler de Camila. Camila contratou uma babá. Aí ela fez, tu acredita que a menina chorando, ela queria pegar. Eu fiz, que absurdo. Ela queria fazer o trabalho dela. Camila, relaxa, mas eu não tava conseguindo acalmar. Realmente, mãe é mãe. Mas, Ela tava chorando no meu colo, a babá queria tirar e achou que ela ia acalmar. Eu disse, meu amor, ela tá chorando com a mãe. Você não vai conseguir acalmar. Eu posso pegar? Eu disse, não. Mas, obrigada pela sua ajuda, eu tô bem aqui. E já eu sou aquela, assim, tipo... Eu sou dessa que eu ia dizer assim, Eu ia minha dizer, filha, segura um pouquinho tome, pra porque eu eu me vou respirar. acalmar. É. Eu vou me acalmar e eu vou conseguir supri-la de uma forma... Mas, assim, não existe certo ou errado. Isso eu acho muito interessante e muito bacana isso da gente, assim, de se observar. Erro, né? Tentativa e erro. a gente vai Porque tentando. somos pessoas diferentes. Cada um tem uma criação, cada um tem um background, cada um tem
uma fase de vida que passou e que vai... Camila teve uma criação muito afetiva, que eu acho lindo, e ela consegue reproduzir isso muito bem. Então, cada um tem o seu jeito, e cada um vai ser a melhor mãe, a melhor esposa, a melhor... Porque foi Deus que escolheu. Porque foi Deus que escolheu o meu marido, porque então eu sou a melhor esposa que meu marido poderia ter, mas eu tenho que me esforçar para ser a melhor esposa. Sim. Foi Deus que me deu meus filhos, mas eu tenho que me esforçar para ser a melhor mãe para os meus filhos. Então, nasce um filho, nasce uma mãe. Então, a gente aprende. Não é aquele... Existem várias técnicas, existem vários estudos, mas tem coisa que é tão intuitivo, que é tão natural, que a gente percebe de uma maneira que a gente segura ele, que nenhuma outra pessoa vai saber, que só a gente vai conseguir acalmar. Então... Eu sabia como Eu sabia. você vê. Então, Tudo bem. eu digo, me diz, segura um pouquinho, deixa eu me acalmar, eu vou pegar ela e vou... Mas é engraçado. O mais engraçado que eu acho, assim, minha filha, ela é super apegada ao pai. Menina, é aquele negócio com o pai. Você vai ver, viu? Você vai ver. Mas quando ela chama mamãe, eu digo, ela tá doente, eu vou. Sou eu mesmo que ela quer, porque não tem outra pessoa que vai fazer melhor do que eu. O pai é o príncipe, mas ela quer mamãe. Na hora do vamos ver, é mamãe que resolve a conta. Meninas, e qual conselho agora que vocês dariam para quem está nos ouvindo, não é? Para poder lidar com esse equilíbrio, não é? Profissional, pessoal, como ter essa temperança de forma aguçada. Qual conselho que vocês dariam para a gente poder estar encerrando esse segundo episódio? Isso é Bom, o conselho que eu dou é sempre priorizar a família, obviamente, que isso não entre em detrimento com os nossos compromissos profissionais, óbvio. E para isso, o meu conselho prático é esse. É se planejar, sabe? Acho que quando a gente se planeja, a gente tem uma rotina. Um exemplo prático da minha casa, por exemplo, meus filhos dormem cedo. Isso é uma máxima que eu não abro mão. Por que eles dormem cedo? Porque 7 horas da noite, eu tenho o meu terceiro turno livre. Então, eu posso vir para aqui para o podcast. Eu posso sair com meu marido para jantar. Eu posso, enfim, eu posso ler um livro, eu posso estudar, eu posso fazer o que eu quiser. E também é importante, Que né? é A gente muito, falou muito de maternidade, filho, isso. Mas é importante, a gente também é mulher, esposa, né? Exatamente. Então, esse momento eu não abro mão. Então, muita gente fala, mas ele já é grande, já pode dormir mais tarde. Não, tá funcionando, tá maravilhoso. Eu acho super importante. Então, dica prática é planejamento. Priorizar, obviamente, né? O que é o mais importante. E se planejar, porque eu acho que quando a gente se planeja, dá para fazer tudo direitinho. Exatamente, o planejamento é a base de tudo. Eu concordo com Camila, apesar de não conseguir efetuar tão bem quanto ela nesse quesito. Minha rotina já é oposta da dela. Mas, como eu disse, cada realidade é uma, mas o planejamento é tudo. Planejamento é tudo. E você entender a logística da sua casa, você entender como funciona, você entender como vai ficar melhor para você. E não só, como a Isabel falou, não só apenas a maternidade. Tem que ter o tempo de qualidade do casal, tem que ter o tempo de qualidade em família, porque é importante construir esses momentos. Tu falou do momento que tu estava lá ausente, e eu fiquei impressionada com meu filho. Ele foi desenhar e ele fez um momento que uma coisa tão besta. A gente saiu para tomar banho de piscina de noite. E aquilo ali marcou ele num grau que ele registrou. Uma coisa tão simples. Se eu soubesse, assim, faria mais vezes. Mas eu estou incluída nos desenhos hoje em dia. Tá vendo aí? A mudança e a vitória. Mas é importante. muito importante. E eu acho que isso é importante ser relatado, que somos humanos e que somos falhos. E aprender com nossos erros e não cometê-los mais é o principal objetivo. É aprender com isso, é aprender na rotina do dia a dia, que cada um dos filhos é bem diferente do outro. Minha filha mais nova é totalmente diferente do meu filho mais velho. E a gente tem que aprender como tratar cada um. E as fases, né? As fases de vida, exatamente. Então, esse planejamento vai incluir o estudo também da personalidade de cada um. Eu gosto muito de falar sobre isso, sobre personalidade, porque quando você entende como o outro está pensando, você consegue resolver muito mais fácil. Então, se eu entendo que minha comunicação com o Malu é de um jeito, a com o Luizinho é outro, e a com meu esposo é outro, eu consigo ter conversas mais objetivas e mais práticas e otimizo meu tempo. Então, eu já sei como ele pensa, a abordagem com ele é uma, a abordagem com ela é outra, a abordagem com meu marido é outra.
Então, a dica extra é, além de otimizar seu planejamento, é conhecer melhor as pessoas. Quanto mais você conhece, mais a comunicação vai ficar fácil e melhor tempo de qualidade você vai ter. Eu acho que E aí, é na isso. dúvida, né, Kiara? Como as meninas falaram de situações bem extremas, né? Na dúvida, consulta lá papai, né? Que papai dá a direção, o Espírito Santo nos guia. Exatamente. Né? Antes de tudo, somos filhas e a gente tem um manual de fé e prática que nos guia, que nos orienta, né? Porque às vezes estamos em situações bem difíceis. Né? Ela parou na estrada, peraí, eu vou para onde? Parece que tem uma bifurcação, né? Aqui vai para lá, aqui vai... E ela disse, peraí, qual é a minha prioridade, né? Então, a minha prioridade é esta. Talvez se tivesse um paciente precisando de uma cirurgia, ela tivesse que correr para a cirurgia e voltar, né? Mas, assim, Deus, ele traz o discernimento que a gente precisa quando a gente está ligada com ele. Então, é isso, né? Precisamos de ferramentas, precisamos, talvez, de um Google Agenda. Kiara, que é louca pelo Google Agenda, né? Google Agenda é Kiara ou é outra? Google Agenda, é Eu tenho o maravilhoso. Google Agenda, também aprendi com ela. Porque, Tá né, vendo aí? às Olha vezes a aí. gente esquece de ficar pitando lá. Google Pá, Agenda, pá, gente. pá. Salva, É gente. o nosso melhor aplicativo É. de agenda. Melhor. A conversa, a necessidade, o grupo de apoio, tudo é muito importante, né? Comunhão com Deus, eu acho que também é relacionamento, né? Isso. Até o tempo pra gente ter com Deus. Se a gente não se organiza, a gente não tem. Passa batido. Porque com filho, marido, nossos negócios, não dá. Se a gente não para e prioriza, a gente não tem. Então, assim, esse momento, esses momentos que a gente tem que planejar, é também para isso, para ter relacionamento, intimidade com Deus, porque Ele vai nos guiar É em a tudo. fonte, né? É a fonte. Se a gente está na fonte, as coisas a gente Tudo consegue flui. organizar. Tudo fica alinhado, É né, verdade. gente? E a gente, automaticamente, a gente vai ter esse domínio próprio de lidar com todas as situações ao longo do dia e da rotina. Na verdade, situações vão acontecer que podem nos tirar do eixo, mas a gente vai ter aquele domínio próprio, a temperança, vai saber discernir, como Camila mesmo soube aí, definir, decidir, e escolheu pelo certo, pelo correto, guiada pelo Espírito Santo. Então, o relacionamento, buscar essa intimidade com o Senhor, faz com que a gente aprenda a discernir todas as Sabedoria, outras né? coisas, a Quanto sabedoria. mais a gente busca, mais a gente fica sensível e mais ele vai mostrando o caminho. Parece que clareia, né? Chega a bifurcação. Não, eu tenho certeza que é por ali que eu vou. E aí fica sempre o questionamento, da pergunta inicial, né? Como fazer, o que fazer? É Deus, gente. Deus. Quando você diz, como é que você consegue? Eu não sei também. Eu também não não sei. sei. Eu não sei. É Deus que me capacita. Mas eu sei que é o Senhor É o que Senhor que me conduz. capacita todos os dias. Exatamente. Então, vamos nos despedindo, né, Kiara? Nosso Podcel, né? Rumo ao 3º episódio. Obrigada, Meninas, meninas. assistam. Muito Obrigada pelo A gente que convite, agradece. Foi ótimo. Um bate-papo maravilhoso com vocês, viu? E agora até o próximo, o 3º episódio. Vamos fazer com que as meninas deixem as redes sociais dela. Quem quiser procurar as meninas para conversar, sim, para mesmo. perguntar, para se relacionar, né? E fazer parte também da comunidade, né? Qual é a rede da nossa comunidade, Kiara? @Cel Empreendedoras. Essa é o nosso Instagram. Sigam todos, né? Isso. Eu E vem sou fazer como- parte. Fazer Minha parte. é @doutora.Camila Alves Ribeiro. A minha é Maíra Nóbrega, Maíra com Y, tudo junto. Assim. Sou consultora de imagem e também auxilio vocês nesse aspecto do belo, do feminino, que isso também é muito importante e gera outro podcast para falar muita coisa por aí. começou a minha hoje. também, né? Nossa área fala muito, muito alinhado sobre isso. A Isso. importância do belo, né? É isso aí. Muito obrigada, gente. Então, até o próximo Podcel. Estaremos juntos mais uma vez. Até lá.